Galera, é o seguinte, a espera chegou ao seu fim. GTA 6 foi finalmente anunciado pela Rockstar e com seu anúncio extremamente simples e acompanhado apenas de palavras, chegaram perguntas. Afinal, como serão os gráficos de GTA 6? Em que cidade o jogo vai ser ambientado? Para que plataformas ele será lançado? A história com GTA 6 não é de agora. Há algum tempo, o novo capítulo da franquia já vinha sofrendo com alguns vazamentos e rumores que indicaram que o seu anúncio estaria próximo. Só que um desses vazamentos é de extrema importância para o que precisamos conversar hoje, que são os gráficos do título. Esse vazamento foi de uma gameplay em estágios bem iniciais do jogo, e isso, por óbvio, dá margem para olharmos o comportamento visual dele e começarmos a especular como ele vai se desempenhar nessa área. O fato é que é perfeitamente natural todo esse hype que está sendo criado em torno dos visuais do jogo e em torno dele como um todo, já que a franquia está completando seu 25º ano de aniversário, vai estar recebendo um novo título para a nova geração, e isso tudo foi usado de forma estratégica pela Rockstar para poder fazer o anúncio do novo título. Muito provavelmente essas gameplays também foram implantadas de maneira estratégica ao longo do tempo pela empresa para poder começar a movimentar as redes e o algoritmo em favor do novo título, não se tratando apenas de um vazamento acidental. Não o bastante, nesse vazamento vimos uma das possíveis protagonistas, chamada de Lúcia, que é descrita como mulher, latina, e tudo tem sugerido que voltaremos até a clássica Vice City como ambientação para o jogo. A gente não sabe se Vice City será o nosso único plano de fundo para poder ser explorado, muito menos como ele vai ser reconstruído usando o poder dos novos consoles. Mas só o fato de termos esse tipo de especulação pode ajudar o nosso estudo de hoje e até trazer a geração do PS4 para essa pergunta toda que a gente está fazendo. Até porque é natural ficar curioso e querer saber se GTA 6 será lançado para consoles como o PS4 ou o Xbox One. E com cada um desses pontos em mente, vamos abrir uma discussão tentando entender e descobrir se GTA 6 vai trazer gráficos fotorrealistas, já que esse tem sido um tema que tem circulado bastante em torno do novo jogo. Assim, damos início aos nossos trabalhos. Por isso, antes, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Com tudo isso feito, GTA 6 começa a tomar forma dentro da nossa cabeça. Para hoje, inclusive, é muito importante avaliar um pouco do extenso histórico técnico da Rockstar para a gente se aprofundar nos gráficos de GTA 6, ou no que eles podem se tornar. A gente precisa olhar o que de tão incrível a empresa já fez para entender por que tanta gente tem grandes expectativas em cima de GTA 6 dentro do fotorrealismo. E tão importante quanto isso é lembrar que a marca se tornar esse fenômeno cultural só foi possível quando se existia de fato poder técnico para ela poder dar vida à sua real ideia. Ou seja, antes de determinada geração, a Rockstar não era tão conhecida pelos seus feitos. Vou explicar. Quando o GTA surgiu lá na 5ª geração de consoles com a sua visão isométrica, posicionando um ângulo totalmente de cima e pegando todo o cenário através desse enquadramento, o título não chamou a atenção. Naquele período, posso garantir que poucos, ou quiçá quase ninguém do seu círculo de amigos, conheciam a saga. GTA só foi se tornar grande quando ele chegou ao PS2, que não apenas tinha um poder absurdo comparado ao console anterior, como também, para fins de popularidade, era inevitavelmente apoiado pela pirataria. A situação fica ainda mais favorável para a marca quando diversos mods usam dessa pirataria para poderem lançar modificações no jogo em cima do clássico GTA San Andreas para poder mascarar a experiência original, mantendo o título vivo mesmo que depois de muito tempo. Um mérito que precisa ser dado aos fãs única e exclusivamente. Só que, mesmo que esse sucesso todo tenha a ver com o poder técnico da plataforma, GTA 6 talvez, apenas talvez, não seja fotorrealista como a gente tá esperando. Há pouco tempo nós recebemos um dos visuais mais incríveis da nova geração voltado para esse sentido, e seu nome é Alan Wake 2. Depois do lançamento desse novo título da Remedy, muitos isolaram um trecho em que estamos em uma cidade levemente aberta e relacionaram aqueles visuais fotorrealistas ao que pode ser provavelmente encontrado no mundo de GTA 6. E essa, de um certo ângulo, até é uma teoria que faz muito sentido. É uma boa aposta. A Rockstar usa um motor gráfico extremamente poderoso e, ao que parece, é bastante aberto a melhorias também. O nome desse motor gráfico é Rage. Dentro da atualidade, essa pode ser uma das engines mais versáteis que nós vamos encontrar. Vamos ver isso ao longo da nossa conversa. Observem o que foi feito no mundo de Red Dead Redemption 2, por exemplo. Esse é um jogo que foi amparado pelo poder da 8ª geração apenas, mas
mas ainda assim é um jogo extremamente realista. O único console que conseguiu rodar ele em 4K nativo a 30 quadros por segundo foi o Xbox One X, mas mesmo assim, em qualquer plataforma, a experiência que se tinha era uma experiência fotorrealista, independentemente de qualquer tipo de taxa de quadros por segundo ou até mesmo de contagem de pixel. Mesmo hoje em dia, é difícil encontrar gráficos tão reais quanto esses. Só que existia um truque para poder haver esse fotorrealismo por aqui na geração do PS4. O Red Dead Redemption 2 esquece qualquer responsabilidade de povoamento na maior parte do jogo. Durante as longas caminhadas, também não vemos grandes construções ou prédios verticalizados. E nos horizontes, a complexidade era definida pelo número de efeitos aplicados e não pelo número de objetos inseridos. Estão entendendo aonde eu quero chegar? Essa é uma vertente que, se a gente colocar ao lado da franquia GTA, vamos encontrar grandes diferenças na sua proposta. O segredo para termos visto gráficos absurdamente bons nesse jogo em plataformas como o PS4 base ou o Xbox One S é que na maior parte do tempo, Red Dead Redemption 2 concentrou o uso do motor gráfico na geometria. Ele conseguiu definir o seu foco bem o suficiente para que aquilo fosse levado a um patamar absurdo, diferente de quando os jogos têm diversos objetivos e não dão ênfase a nenhum. E essa filosofia pode ser aplicada também aos NPCs, porque os NPCs são tão inteligentes e realistas em Red Dead Redemption 2. Simples, porque eles são poucos, e por terem sido poucos e concentrados em pontos específicos do mapa, eles conseguiram receber devida atenção, diferentemente do que acontece em outros jogos de mundo aberto. O que esse jogo quer é te impressionar pelo uso de recursos volumétricos nas paisagens e fazer a luz do sol invadir as nuvens. Ele quer colocar montanhas grandiosas na sua frente, ou até te inserir no meio de bosques com uma vegetação densa. Ambientes urbanos quase não entram em pauta por aqui, e quando entram não tem a grandeza da verticalidade de uma cidade grande. O foco foi a geometria. É por isso que quando se olha para esse jogo enquanto o último grande lançamento da Rockstar, se espera que o padrão gráfico de GTA 6 seja tão fotorrealista quanto isso aqui, ou na verdade até melhor, já que estamos falando de uma geração à frente da geração em que ele foi lançado. Se num PS4 deu para poder fazer isso, imagine em um PS5. Esse é o pensamento. Mas será que a nova geração sustentaria algo assim dentro de uma premissa como a premissa da franquia GTA? Vamos um pouco mais a fundo agora. A minha ideia exibindo o que Red Dead Redemption 2 fez e como ele fez não foi apenas para mostrar como a engine pode ser fotorrealista também, mas como ela pode ser versátil com um foco definido. Vejam bem, reparem o que ela conseguiu fazer com Max Payne 3, fazendo uso dessa mesma versatilidade de focos. Max Payne 3 é um jogo completamente linear e tirou proveito disso para trazer visuais muito bonitos e efeitos estupidamente exagerados, colaborando com a física do cenário para fazer bom uso do bullet time do jogo, que é uma marca registrada da franquia. Os personagens têm modelos cheios de detalhes e os cenários são exuberantes. Olhar para cada superfície desse jogo revela texturas em altíssima qualidade, independentemente de você estar jogando num console de 7ª geração ou não. Então sim, o padrão aqui foi muito alto se considerarmos que um Xbox 360 tá rodando esse jogo. Só que Max Payne, apesar de todos esses atributos, tem uma certa peculiaridade. Ele não tem foco em visuais realistas. Durante o período de transição do PS2 para o PS3, essa foi uma grande pauta. Os gráficos não precisavam ser necessariamente realistas para serem bonitos. Tudo sempre dependeu muito do que a direção de arte do jogo queria fazer com os recursos técnicos proporcionados pela geração em si e o que o console ia aguentar rodar. E talvez isso vá em uma linha oposta com a ideia de que GTA 6 vai ter gráficos realistas. Desde que o mundo é mundo, GTA nunca foi sobre realismo. Quando o GTA 3 chegou, o personagem sequer podia cair na água porque se ele caísse, ele morria. E por isso a água não recebia muita atenção. Os modelos quase não tinham expressões faciais e por isso as animações eram bem direto ao ponto. E a estética era um tanto quanto cartoonizada. Os personagens pareciam muito mais bonecos de um desenho animado do que personagens de uma vida real. No Vice City também encontramos a mesma linha de raciocínio e no San Andreas não foi diferente. Só que no meio desses três, o GTA San Andreas conseguiu tirar proveito dessa premissa menos ambiciosa para aumentar o potencial de exploração do game, muito provavelmente porque a Rockstar aprendeu a usar 100% do potencial do PlayStation 2, permitindo agora que você não apenas nadasse em alto mar, como também pudesse mergulhar e explorar 3 cidades enormes. O que eu quero dizer com isso é que o fato de termos visuais pouco realistas foram os responsáveis por tornar esse game tão ambicioso. Se os gráficos demandassem mais do console, dificilmente GTA San Andreas seria concebido naquele tamanho. E acreditem, Red Dead Redemption 2 vai ajudar a explicar isso logo.
Voltando na geração do PS3 e Xbox 360 agora, mesmo com a chegada do GTA 4, esse realismo ainda ficou ofuscado. Visualmente falando, eu escolhi a versão do Xbox 360 para poder conversar com vocês, porque ela é a que possui melhores resultados visuais, mesmo comparando com a versão de PC, que é muito problemática. O que acontece com a chegada de GTA 4 na nova geração da época é o seguinte: apesar de manter um estilo cartunesco no modelo dos personagens, os ambientes tiveram uma pegada mais realista na íntegra. O problema é que trazer o realismo com uma demanda de cidade viva do padrão de GTA não é uma tarefa fácil, e o GTA 4 é a prova concreta disso. O jogo tem diversos ambientes internos que podem ser explorados, apesar de ser uma única cidade, existe um certo grau de variedade nela e o mais difícil de tudo, a física se faz presente em todos os locais. GTA 4 traz cenários vivos em todos os sentidos. O jogo ficou conhecido por isso, sabe? Só que toda vez que falamos da física do game, associamos isso apenas à dirigibilidade ou até mesmo ao personagem em si. Mas a grande realidade é que toda a cidade também demonstra comportamento físico. Por isso a física foi um elemento fundamental por aqui, e equilibrar os gráficos realistas com uma física realista também é uma tarefa complicada. Existem diversos objetos que são vivos nos locais, e tudo isso dá um certo trabalho para ser renderizado porque estamos falando de um jogo de mundo aberto. Assim, toda a ideia de realismo nos ambientes acabou ficando comprometida por texturas em baixa definição e números serrilhados, e uma taxa de quadros por segundo que é inconsistente. Então o que a Rockstar fez para driblar essa situação e esconder ao menos os problemas visuais foi abusar de recursos de pós-processamento para poder tratar a imagem. Se vocês repararem, o jogo tem um esquema de cor mais pastel e abusa da profundidade de campo para evitar que os objetos que estão sendo carregados a uma distância maior sejam percebidos em baixa definição, porque isso acontece bastante, e assim justificando o fundo dos cenários ser mais embaçado do que o que está próximo de você. Mas o que acabou mesmo com o realismo foi o filtro de tinta a óleo que aplicaram no jogo. Por mais que a estética das texturas e das superfícies na íntegra seja realista, esse realismo se perde por conta do filtro que foi aplicado no jogo. Mas calma, a ausência desse realismo não é necessariamente um problema. E não é um problema porque a ideia de GTA é diferente de Red Dead Redemption em todos os sentidos. GTA tem um cenário muito mais verticalizado, além de ser mais povoado também. Já Red Dead Redemption usa um esquema horizontal com poucos NPCs. Vamos dizer que enquanto Red Dead Redemption se foca muito mais na geometria, GTA se foca em como povoar aquele cenário e em como verticalizar todas as construções. São demandas completamente diferentes. E o que se pode fazer com essas duas premissas que são tão distintas? Por isso, talvez, os gráficos do próximo jogo não sejam fotorrealistas como temos visto muitas pessoas especularem. E não ter o fotorrealismo não diminui em nada o que o jogo vai ser. GTA 4 continuou sendo impressionante mesmo não sendo um jogo realista, e o mesmo se aplica ao GTA San Andreas. Só que ainda estamos falando de uma nova geração. Então por que não usar o poder dessa nova geração para poder agora sim enfatizar esse realismo junto com toda a demanda da franquia GTA? Bom, olhando para a estética das gameplays vazadas, não parece que temos algo que ainda não tenha sido visto. Inclusive, essa estética pode até favorecer um lançamento para PS4 ou Xbox One, por mais que eu acredite que não vai acontecer, porque comercialmente GTA 6 vai ser o evento definitivo para as pessoas migrarem de uma geração para outra, na minha opinião ao menos. Mas o ponto não é esse. A grande realidade é que essas gameplays são antigas, então muita coisa pode ter melhorado nesse meio tempo. Só que o ponto é que com o lançamento do GTA V para a nova geração, já tivemos testes do Ray Tracing nas superfícies, e o uso dessa tecnologia pode mudar todo o cenário e comprometer um possível realismo caso esse tenha sido um foco da Rockstar em algum momento durante o desenvolvimento. Supondo que o realismo seja um foco em GTA 6, olhando para tudo que a gente tem encontrado no mercado dos games, para isso acontecer o Ray Tracing não pode ser uma opção a ser considerada nesse desenvolvimento. Alan Wake 2 só atingiu os resultados que ele atingiu no fotorrealismo porque ele abriu completamente mão do Ray Tracing para poder se comportar da maneira como ele se comporta. O Ray Tracing demanda muito poder da GPU do console, porque ele renderiza o reflexo em tempo real, e fazer isso em um cenário de mundo aberto exige ainda mais do que se espera. O contraponto é que GTA V já está servindo de bode expiatório para a técnica no PS5
5 e no Xbox Series X. Então é bem provável que o recurso esteja presente, e se ele estiver presente, as chances da gente ter um fotorrealismo são ainda menores. De todas as formas, as melhorias que a Rockstar faz em cada jogo da franquia nem sempre são atreladas aos visuais, e talvez aspectos realistas sejam introduzidos de uma outra maneira. Lembrem-se que GTA 4 foi realista na física, e realmente foi impressionante. Mas não acredito que o viés visual seja um dos pontos abordados pelo fotorrealismo no próximo jogo. E você, qual é a sua aposta? Como você acha que visualmente GTA 6 vai se comportar? Você acha que a gente vai receber uma versão do jogo para a geração do PlayStation 4 e Xbox One? Vamos acompanhar GTA 6 até o seu lançamento e ver o que a gente acertou ou errou nas nossas previsões. Essa vai ser uma longa jornada e eu espero ter você por aqui. E no mais, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.